Olá, eu me chamo professor Edilson Pereira Miranda, do Colégio Estadual Buriti. Sou PCA da área de Humanas e professor de História e Geografia. Esse nosso trabalho, os quais vocês virão os vídeos posteriormente, fala sobre a questão dos governantes em referência à condução à pandemia e também sobre as aulas remotas. Alguns alunos da nossa escola, do nosso colégio, estão falando um pouco sobre essa relação de pandemia e aulas remotas, agora nesse período tão turbulento do qual estamos passando. Espero que vocês possam ver esses vídeos, os trabalhos desses alunos, apreciá-los e ver o quanto é importante a questão de colocar nossos educandos em prol do prestígio deles próprios na educação brasileira e mundial. Vocês verão um trabalho bastante produtivo e que os mesmos estão muito preocupados com essa situação às quais nós estamos passando. Olá, eu sou Marcos Aurélio, trabalho no Colégio Estadual Buriti e estamos elaborando um trabalho com relação à pandemia com os nossos alunos. Na área de Humanas, eu estou com História e Geografia. Então, estamos vendo, trabalhando a questão com os nossos representantes políticos, como eles vêm conduzindo os seus trabalhos nesse momento de pandemia. O outro quesito é a visão dos nossos alunos com relação às aulas remotas durante esse período pandêmico. Olá, sou Francisco Souza Menezes, trabalho no Colégio Estadual Buriti, na área de Humanas, com Filosofia e Sociologia. Os alunos realizaram um trabalho conduzindo duas questões. A questão da condução dos governantes em relação à pandemia, como eles estão conduzindo e sua visão em relação às aulas remotas. As aulas remotas estão sendo trabalhadas com aulas online e atividades impressas, ou seja, impressas para alunos que não têm acesso à internet e online para alunos que têm acesso. E dessa forma, procuramos desenvolver um trabalho à distância, através do Google Meet, WhatsApp ou até mesmo ligações, procurando sanar suas dúvidas em relação às atividades remotas. Como vocês sabem, o Covid-19 chegou de uma forma bastante avançada, destruindo tudo ao nosso redor e assustando milhares de brasileiros. Vocês já pararam para pensar sobre as aulas remotas em relação à pandemia? A dificuldade duplicou. Realmente, no começo eu fiquei bem assustada. Mas conforme o tempo foi passando, os professores foram conversando e explicando para nós tudo o que estava acontecendo no mundo. E aí surgiu a aula online. E no meio disso tudo, encontramos esse jeitinho para continuar nossa rotina. E também há uma grande diferença entre estudar na sala de aula e pelo celular. Real, porque o contato direto com o professor era muito mais prático de compreender e entender a matéria, tudo. O único jeito de continuarmos estudando é dessa maneira. Por mais difícil que seja, essa é a única forma de lutarmos pelo futuro em tudo. Olá, meu nome é Érica Fernanda, sou estudante do Colégio Estadual Buriti de Tempo Integral, da turma 2302. Estou aqui para falar sobre como os nossos governantes estão conduzindo a pandemia. Bom, perante o avanço da Covid-19, a OMS declarou estado de pandemia, ou seja, não é uma simples virose, e sim uma virose fora de controle. O governo federal buscou apresentar medidas de isolamento social, visando proteger principalmente os idosos que fazem parte do grupo de risco. O governo também buscou separar o sistema de saúde, estendendo os horários de atendimento. O presidente Bolsonaro chegou a chamar a Covid-19 de gripezinha. O mesmo ataca as quarentenas, desrespeitando as medidas de isolamento social e afirma que mortes são inevitáveis. Em meio a essa pandemia, surgem as aulas remotas, em que educadores e estudantes têm enfrentado grandes desafios. Afinal, as mudanças foram abruptas. Olá, eu sou a Benaí Ferreira, da turma 2302 do Colégio Estadual Buriti. Bom, sabemos que o Covid-19 ele está impactando todo o mundo e acabamos não percebendo que ele está mudando nossas trajetórias do mundo e a nossa história do Brasil.
O Covid tem matado e infectado milhares e milhares de pessoas desde seu primeiro caso confirmado. E neste ano já temos mais de 8 milhões de contaminados e 200 mil mortes, sendo eles jovens e idosos. Diante disso, temos um caso mais recente em Manaus, onde a falta de oxigênio tem sido um grave problema e muitas pessoas já morreram por conta disso. E isso são resultados de um país doente e que tem um quadro agravado a cada dia. Como os governantes estão conduzindo a pandemia? Com total despreparo, na minha opinião. Porque dia 13 de março, 17 países da América Latina já haviam confirmado o Covid-19, inclusive o Brasil. E aí, no dia 17 de março, 4 dias depois, foi que alguns desses países resolveram tomar medidas de fechar a fronteira e o auto-isolamento obrigatório para viajantes do exterior. Ou seja, já estava contaminado, não tinha mais nada para fazer ali. Aí, depois disso aí, eles deviam ter liberado o auxílio emergencial e entrado em lockdown todo o país. Mas não, eles nem ligaram. Por quê? Porque eles já tinham do bom e do melhor. Eles não precisavam trabalhar, não precisavam sair de casa e entrar em risco. O Bolsonaro era só uma febrezinha que ele inclusive pegou, não é? Ou seja, ele viu que a coisa estava feia e resolveu liberar o auxílio emergencial depois de 2 meses. Mais de 4 mil mortes podiam ter sido evitadas se ele tivesse entrado com atitudes mais severas no início da pandemia, mas ele nem ligou. Para ele tanto fez como tanto faz. Então, os nossos governantes trataram a pandemia como se não fosse nada. Para eles não estavam nem aí para ela. Então, eles trataram ela como se fosse só uma febre, mas não é, né? Porque ela matou geral. Oi, meu nome é Ana Vitória, eu sou aluna da Escola Estadual Buriti e o motivo desse vídeo é para mim responder 2 questionamentos. O primeiro, como os governantes estão agindo nessa pandemia? Para responder essa pergunta, eu acabei fazendo uma pesquisa, só que eu preferi pesquisar na minha cidade com os moradores de lá, do Buriti e do Tocantins. E a nossa resposta se igualou. E a nossa resposta é a seguinte, que eles estão agindo muito mal. Porque, em primeiro de tudo, a gente não tem leito. No caso, os infectados ficam onde? Em casa. Comércio todo sem máscara. Eles podiam decretar uso de máscara e álcool em gel obrigatório. Hospital não tem médico de jeito nenhum. Muitas pessoas estão infectadas e nem sabem disso. Andam aí pegando na mão de um e outro, sem saber que tá com coronavírus. No caso, as pessoas com coronavírus têm que se tratar em casa. Até porque os leitos hospitalares de Augustinópolis já estão todos cheios. Os bares são abertos 24 horas. Para que a necessidade de bar aberto 24 horas por dia? Essa é a minha visão para tudo isso. A segunda pergunta é a seguinte: como você acha que está sendo o estudo remoto? No caso, como eu acho, está sendo maravilhoso. Nós estamos tendo apoio de todos os professores, do diretor, dos coordenadores, nós estamos tendo apoio de todo mundo. Quando é para fazer uma atividade onde a gente tem muita dúvida, os professores preferem fazer um vídeo. Eles fazem um vídeo e daí eles mandam pra gente e a gente acaba tirando toda a nossa dúvida. E esse foi o vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Olá, eu me chamo Uriel, sou da sala 1302 do Colégio Estadual Buriti. Venho falar sobre as aulas remotas, que são atividades estabelecidas pelo professor, mas tem a principal ferramenta a internet, ou seja, as aulas online ou atividades impressas. A pandemia tem nos afastado muito dos professores e dos alunos por conta do distanciamento social. O bom desse isolamento social é porque evitamos contaminações dos nossos professores. Mas a parte ruim é porque não temos o acompanhamento dos professores na sala de aula, para que possamos aprender melhor. Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Rita Costa, moro na cidade de Buriti do Tocantins. Sou aluna do Colégio Estadual Buriti, turma 2302. E falar um pouco a respeito sobre a pandemia do coronavírus e como os governantes estão agindo em prol da pandemia. Os governos estão investindo e adquirindo respiradores e medicamentos, além de decretar várias ações de distanciamento e fechamento de estabelecimentos para evitar aglomerações. Como prevenir essa doença? É simples, evitando aglomerações e quando houver necessidade de sair, usar o distanciamento e o uso obrigatório da máscara e também álcool em gel para o higiene das mãos.
Gente, a pandemia não acabou e os profissionais da saúde estão sobrecarregados. Vamos se conscientizar pelos nossos familiares, amigos e colegas. Eu sou o Raí, a turma 1002, Buriti, Tocantins. Vamos ouvir a música com a Misséria, também, 2, Mundo Estando.